Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Olá pessoal, eu sou o Carlos Nunes e você está aqui de novo no Livros e E-Books. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um dos maiores clássicos da nossa literatura, que é aqui o Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Com certeza, ao lado do Dom Casmurro, esse livro aqui é considerado a obra-prima, né? Uma das obras-primas do Machado de Assis. E não é para menos. O que mais a gente pode dizer desse livro que já não tenha sido dito por aí? Leitura obrigatória nos vestibulares da vida. Por isso mesmo, esse livro é olhado de cara feia pelos jovens e até mesmo por vários adultos aí que passaram por esse trauma de ter que ler esses livros difíceis, supostamente difíceis na época de estudo, de colégio. Mas quem não leu esse livro aqui por causa disso, por achar que é um livro difícil, por achar que é um livro datado, não sabe o que está perdendo, porque isso daqui é simplesmente genial. Com esse livro aqui, o Machado rompeu não só uma tradição na sua própria carreira de romancista do gênero romântico, como também inaugurou aí na literatura brasileira o realismo. Só que um realismo já diferente até dos outros autores realistas que viriam aí na mesma época ou mais tarde. Porque enquanto eles faziam uma coisa mais pesada, com aquela característica de mostrar a realidade nua e crua, o Machado faz isso também, ele mostra a realidade nua e crua, mas com muito bom humor, muita ironia, muito sarcasmo. E esse livro aqui é fantástico. Começa pelo fato do autor, suposto autor desse livro aqui, já ter morrido. Que é aí o tão conhecido aí, o defunto autor, que é um defunto que resolve escrever suas memórias porque está sem o que fazer do outro lado. E com isso ele tem total liberdade de expressão, de falar o que ele pensa, o que ele acha dos outros, sobre a sua conduta, sem medo de ser julgado, sem medo de ser castigado, porque ele já está morto mesmo, então ele não tem nada a perder. E não é só isso que o Machado faz, Ele rompe aqui com todas, absolutamente todas as tradições da literatura romântica que vinha fazendo até então. Nós não temos aqui, primeiramente, uma história linear, porque ela vai ao sabor das recordações do Brás Cubas. O herói não tem nada de herói, ele é um grandíssimo pilantra, e não se envergonha disso. Ele morreu e agora ele diz que ele se orgulha de nunca ter precisado trabalhar, e ele quer narrar aí as suas memórias porque ele quer ser lembrado. Só que, na verdade, a vida dele foi completamente fútil e inútil. Ele não fez absolutamente nada, ele não conquistou nada, nem para si, nem para os outros. Muito pelo contrário, todas as pessoas que cruzaram o seu caminho, aí tiveram os seus percalços por conta dele, de uma forma ou de outra. Ele extremamente egoísta, não respeitava ninguém e as pessoas caíam na lábia dele. Para quem ainda não conhece a história, o Brás Cubas era um bon vivant, um playboy aí da época do Primeiro Império, que é quando se passa a maior parte do livro. E mostra-se aí também como era a sociedade nessa época, principalmente as classes mais altas, que queriam ter aqueles ares europeus, só que o Rio de Janeiro dessa época estava completamente longe disso. Uma sociedade totalmente escravocrata, com dificuldades aí de todo tipo, ruas sujas e quase não tinham recursos no país, não tinham nem escolas decentes, tanto que as pessoas iam estudar em Portugal. E o Brás Cubas foi uma criança mimada,
rica, e já desde pequeno ele já aprontava aí com os escravos, com as outras crianças com as quais ele brincava, e o pai passava a mão por cima e fingia até na frente dos outros que ralhava, mas no fundo se orgulhava do que o filho fazia. E não podia dar em outra situação, né? Ele vai crescendo, quando ele atinge aí a juventude, ele se envolve ele se apaixona, como ele diz, né? E a mulher se apaixona por ele, só que na verdade, como ele mesmo diz, o relacionamento dele durou 15 meses e 11 contos de réis. Ou seja, quando ele foi obrigado a parar de dar presentes para ela, também o relacionamento esfriou bastante, que é aí a Marcela. E ele é mandado pelo pai para estudar em Coimbra, só que lá ele continua, né, com a sua vida, leva a faculdade na flauta, acaba se formando, porém ele mesmo reconhece que não aprendeu nada, que fez aí a faculdade de qualquer jeito. Volta para o Brasil, o pai insiste que ele tem que casar, porque ele tem aspirações, né, políticas, e para isso é preciso ser casado. Só que acaba não acontecendo e a história vai se desenrolando, né? Ele acaba, a moça com quem ele iria se casar acaba preferindo outro que daria a ela uma vida melhor, mas se torna amante do Brás Cubas, e isso daí permeia quase todo o livro. Tanto que depois que termina, né, esse romance, o ritmo cai um pouco. Tá? Não fica ruim, mas cai um pouco. Um outro aspecto assim bem interessante desse livro, em relação ainda, são as mulheres que dele participam. Todas as mulheres que aparecem aqui, elas também não têm nada da heroína romântica, né, de antigamente, da mulher sonhadora que, né, espera o seu príncipe encantado. Não, nada disso. Temos aqui, né, uma é prostituta, a outra ele não esconde que ela tem defeitos, que ela tem, uma outra é coxa, tem marcas no rosto, e até a Virgília mesmo, né, com quem ele se relaciona por mais tempo, ela preferiu o outro que daria uma vida melhor para ela, transformando ela em marquesa, que era o que ela queria, e em vez, né, de ir atrás do que o coração dizia, como faziam as heroínas românticas até então. Então, com esse livro, o Machado ele rompe todas as tradições, ele rompe tanto de forma, os capítulos são muitos capítulos, porém tem capítulos aqui com uma frase, tem capítulos que não tem nada escrito, ele não segue uma linha, né, narrativa, ele vai ao sabor dos ventos, as suas memórias, e esse livro aqui deve ter sido muito interessante a recepção dele, porque ele realmente é um livro bem diferente de tudo que estava sendo escrito na época, até mesmo dos livros posteriores do Machado, né, que são mais sérios, tem um tom mais sério. Então, uma outra coisa interessante aqui é o crossover aí que ele faz, né, aparecendo aí o Quincas Borba, que é o protagonista de um outro livro também famoso do Machado, e que aqui tem uma participação bem importante. Ele aparece no decorrer do livro em algumas situações e mais frequentemente no final, né, uma participação maior e bem importante também. As discussões dele, filosóficas com o Brás Cubas, são ótimas. Então, dito isso, né, a gente só pode recomendar a leitura, e não é à toa que esse livro aqui ele foi vendido, é um dos livros brasileiros mais vendidos no exterior, mais conhecidos. Tem edições dele aí na Europa, recentes, aí de 2010, de 2012, né, na Croácia, na Itália, na França. Ele já foi citado pelo Woody Allen, né, o cineasta, como um dos livros preferidos da vida dele. Ele ganhou de uma amiga brasileira e ficou espantadíssimo, né, de como esse livro é bom. Eu que fiquei espantado ainda do Woody Allen nunca ter filmado, porque é bem a cara dele, né?
um defunto aí que narra suas histórias, bem fantasioso, bem ao estilo do Woody Allen. Mas então, não tem mais muito o que falar, né? Vocês têm que ler esse livro, ele é sensacional. O conhecimento, a cultura que o Machado coloca nesse livro, ele tem muitas notas de rodapé, pelo menos essa edição aqui, e muitas delas são importantíssimas, né? Porque são citados aqui vários escritores franceses, famosos possivelmente na época do Machado, mas que hoje em dia já não são mais conhecidos. Então é importante. As palavras, tem palavras sim, difíceis e em desuso, mas isso não atrapalha, não é necessário, né, uma ou outra palavra. Seria bom procurar no dicionário, mas não faz diferença na leitura, dá para ler assim com bastante fluidez. É um livro muito gostoso, uma leitura rápida e recomendadíssima. Se você ainda tem preconceito com Memórias Próximas de Brás Cubas, dê uma chance, comece a ler, que garanto que você não vai largar. Tá bom? Então por hoje é só, fica aí mais essa grande sugestão de leitura e a gente se vê no próximo vídeo. Tá? Curtam o canal, curtam o vídeo, divulguem aí para seus amigos e eu aguardo aí o comentário de vocês. Tá bom? Tchau, tchau!